Paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 10. A promessa da proteção divina. Textuário vai nos dizer assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11. A verdade prática nos diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17 e Salmos 91, verso do 1 ao 8. Objetivos da lição: conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Ressaltar a onipotência de Deus com base doutrinária para a proteção divina e compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para que se mantém fiéis em íntima comunhão com Ele. Introdução na revista. Nessa lição, tomaremos Efésios capítulo 6, versículo 1 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz a seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. A palavra-chave é proteção. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que o slide que está aparecendo aqui ao lado, o link estará aqui embaixo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1: proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Paulo está ensinando que o cristão vive em constante guerra espiritual contra inimigos invisíveis e poderosos. Esses inimigos não são de carne e osso, mas demônios e forças malignas que operam sob a liderança do diabo, tentando nos afastar de Deus. A luta não é algo que pode ser enfrentado com habilidades humanas ou físicas, mas requer uma arma espiritual que só Deus pode fornecer. Subtópico 2: os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governo do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes.
das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da Igreja de Cristo. Estamos em uma luta constante contra inimigos espirituais poderosos. Eles tentam nos desviar dos propósitos de Deus, mas podemos vencer essas batalhas se nos fortalecermos no Senhor e usarmos a armadura de Deus. Nossa força vem de Deus e a vitória é garantida à medida que confiamos em seu poder e seguimos suas instruções. No versículo 10 diz assim: sede fortalecidos no Senhor. Paulo começa essa passagem exortando os crentes a dependerem da força de Deus e não da sua própria. A batalha espiritual não pode ser vencida por força humana ou estratégias terrenas. A fonte de poder para resistir ao inimigo espiritual é o próprio Deus. A força do poder de Deus refere-se ao poder de Deus que age em nós por meio do Espírito Santo. Como seres humanos, somos limitados, mas em Cristo temos acesso ao poder que é infinitamente maior. O versículo 11 diz assim: revestível de toda a armadura de Deus. Paulo usa a metáfora da armadura para descrever os recursos espirituais que Deus provê aos crentes. Assim como os soldados romanos se vestiam para a batalha, os cristãos devem estar espiritualmente armados e preparados para a luta. Ciladas do diabo. O diabo é o inimigo principal na guerra espiritual e ele usa a astúcia, o engano para nos atacar. Suas ciladas ou armadilhas são seus esquemas enganosos para nos afastar de Deus, fazendo-nos cair em pecado ou nos desanimar. A armadura espiritual de Deus é nossa proteção contra esses ataques. O versículo 12 diz: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Isso significa que nossa luta espiritual não é contra seres humanos, mas contra inimigos espirituais. Muitas vezes podemos nos confundir e ver pessoas como nossos adversários, mas Paulo nos lembra que o verdadeiro conflito é de natureza espiritual, contra principados e potestades. Aqui Paulo menciona os diferentes níveis ou categorias de seres espirituais malignos que estão em guerra contra nós. Esses termos, principados e potestades, são usados para descrever hierarquias de demônios ou forças malignas. Eles têm autoridade, poder no mundo espiritual. Dominadores deste mundo tenebroso. Esses dominadores ou governadores do mundo tenebroso referem-se a forças espirituais que influenciam o mal no mundo. Isso indica que o mal no mundo tem uma origem espiritual e esses seres operam para promover o caos, a imoralidade e a injustiça. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As regiões celestiais indicam que essas batalhas ocorrem no reino espiritual, invisível aos olhos humanos. Essas forças espirituais malignas habitam em esferas invisíveis, mas exercem uma influência real no mundo. O objetivo de Paulo, ao ensinar sobre a batalha espiritual, é chamar os crentes a se fortalecerem no Senhor e se revestirem da armadura espiritual de Deus. Ele continua nos versículos seguintes, detalhando cada peça de armadura de Deus, que nos ajuda a resistir às forças do mal. Subtópico 3. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 17, uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A. Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. B. Couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. C. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. D. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E.
capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. F, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, em uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo para ilustrar os recursos espirituais necessários para os cristãos enfrentar a batalha espiritual. Cada peça dessa armadura tem um significado profundo e está ligada a uma área específica de proteção ou ação na vida do crente. Vamos explorar cada parte em detalhes? Vamos lá. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cinturão da verdade. Mantém-nos firmes na verdade de Deus, contrapondo o engano do diabo. O cinturão ou cinto era uma peça central da armadura de um soldado, que mantinha todas as outras partes da armadura no lugar e permitia a mobilidade. Da mesma forma, a verdade é essencial para a vida cristã. Ela nos dá firmeza e segurança, sendo o fundamento sobre o qual todas as outras partes da armadura se apoiam. A verdade aqui se refere tanto à verdade objetiva de Deus, revelada na sua palavra, quanto à verdade em nosso caráter, sinceridade, integridade. O cristão deve viver de maneira coerente e honesta, conhecendo a verdade de Deus e aplicando-a no dia a dia. Satanás é chamado de pai da mentira, e uma das suas maiores táticas é o engano. O cristão revestido com o cinturão da verdade não é facilmente enganado pelas mentiras do inimigo. E vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça aqui protege nosso coração e vida com a justiça de Cristo. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, especificamente o coração, especificamente a justiça e a proteção de Deus que dá ao crente. Isso pode ser entendido de duas maneiras: justiça imputada, que é a justiça de Cristo, recebida pela fé na justiça diante de Deus, e justiça prática, uma vida de retidão e obediência a Deus. O cristão é chamado a viver de maneira justa, evitando o pecado, buscando a santidade. A justiça protege o coração de acusações, culpa e condenação. Quando estamos revestidos da justiça de Cristo e buscamos viver em conformidade com a sua vontade, o inimigo não tem base para nos acusar. O diabo é descrito como acusador dos crentes. A couraça da justiça nos protege dessas acusações, lembrando-nos que nossa justificação vem de Cristo e não de nossas obras. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçado do Evangelho da Paz nos dá firmeza e prontidão para anunciar o Evangelho. As sandálias de um soldado romano eram essenciais para a mobilidade e estabilidade em combate. O crente, ao calçar o Evangelho da Paz, está pronto para avançar e firmar-se com confiança, levando a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens. O Evangelho da Paz refere-se à mensagem de salvação que traz paz com Deus. Quando estamos firmados no Evangelho, temos segurança e estamos prontos para enfrentar qualquer desafio. Além disso, estamos prontos para compartilhar essa paz com os outros, sendo portadores das boas novas. Por que isso é importante? O diabo busca trazer discórdia e divisão, tanto dentro de nós, em nossa mente e coração, quanto entre os cristãos. O Evangelho da Paz nos dá estabilidade e prontidão para levar a reconciliação e a verdade de Deus, tanto em nossas vidas quanto nas vidas de outras pessoas. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé aqui apaga os dardos inflamados das tentações e dúvidas que o inimigo lança contra nós. O escudo era uma peça de defesa crucial usado pelos soldados para se proteger de ataques diretos e de flechas incendiárias. Aqui o escudo da fé representa a confiança em Deus, que nos protege
contra os ataques espirituais. Os dados inflamados representam as tentações, dúvidas, medos e ataques do inimigo. A fé, que é a nossa confiança inabalável em Deus, é capaz de neutralizar esses ataques, nos mantendo firmes e protegidos contra o desespero, a tentação e a descrença. Veja só, Satanás constantemente lança ataques contra a nossa mente e coração, tentando nos fazer duvidar do amor e da fidelidade de Deus. O escudo da fé nos permite resistir a esses ataques, lembrando-nos de confiar no caráter e nas promessas de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Olha, o capacete da salvação aqui protege nossa mente com a certeza da salvação em Cristo. O capacete nos protege a cabeça de umas partes mais vulneráveis do corpo. O capacete da salvação protege nossa mente e pensamentos, lembrando-nos da certeza da nossa salvação em Cristo. O cristão deve estar sempre ciente de sua identidade em Cristo e da segurança da salvação. O diabo tenta semear dúvidas e confusão na mente dos crentes, mas o capacete da salvação nos lembra que somos salvos pela graça, seguros nas mãos de Deus. A mente é um campo de batalha crucial na guerra espiritual. O diabo ataca com pensamentos de dúvida, desespero e condenação. O capacete da salvação nos protege contra esses ataques, assegurando-nos que nossa salvação é segura em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus é nossa arma ofensiva contra os ataques espirituais. A espada é a única arma ofensiva na armadura, representando a palavra de Deus. Essa espada é usada tanto para defender quanto para atacar. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa arma principal contra o inimigo. Quando usamos a Escritura, somos capazes de resistir às mentiras do diabo e lutar contra seus ataques, assim como Jesus usou a Escritura para refutar Satanás no deserto. Os cristãos devem conhecer e aplicar a palavra de Deus em suas batalhas espirituais. O diabo tenta com mentiras e distorções da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade absoluta que corta essas mentiras. A palavra é viva e eficaz, capaz de derrotar o inimigo em qualquer ataque. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Oração e vigilância. Embora não seja descrita como uma peça da armadura, a oração é a força que une e ativa toda a armadura. Paulo enfatiza que a oração deve ser constante e fervorosa, guiada pelo Espírito Santo. O cristão deve orar em todo tempo, buscando a orientação de Deus e a proteção espiritual para si e para os outros. A oração nos conecta ao poder de Deus e nos mantém vigilantes contra os ataques do inimigo. A oração é o meio pelo qual acessamos o poder de Deus e somos fortalecidos para enfrentar a batalha espiritual. Ela nos mantém em sintonia com a vontade de Deus e sensíveis à sua orientação. A armadura de Deus é uma metáfora poderosa que nos ensina a estar preparados para a batalha espiritual. Cada peça nos protege e nos equipa para resistir os ataques do inimigo e viver de forma vitoriosa. Nossa força vem do Senhor e, revestidos com sua armadura, podemos permanecer firmes contra as ciladas do diabo, avançando na fé e no poder de Deus. A sinopse do tópico primeiro diz assim: ciente de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Tópico 2, a maravilhosa proteção de Deus. Subtópico 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança, por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensa batalha espirituais,
Contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. O Salmo 91 é interpretado como um cântico de confiança no poder protetor de Deus. Para os judeus, ele representa a segurança oferecida por Deus aos fiéis que buscam refúgio nele, especialmente em tempos de adversidade e provação. Esse conceito é expresso de maneira poética, com imagens como o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar aqui implica mais do que uma visita ocasional ou temporária. Refere-se a viver continuamente na presença de Deus. O termo esconderijo sugere um lugar secreto e seguro onde os fiéis podem encontrar refúgio e proteção. Esse esconderijo simboliza a comunhão íntima com Deus, onde os que nele confiam estão protegidos de todo o mal. O Altíssimo é um dos nomes de Deus que enfatiza sua soberania e supremacia sobre tudo. A sombra do Onipotente descansará. Estar à sombra de alguém é uma metáfora para proximidade e proteção. A sombra do Onipotente, outro título para Deus, que destaca seu poder ilimitado, simboliza a proteção divina que envolve aqueles que confiam em Deus. O verbo descansará sugere paz e segurança, mesmo em meio a circunstâncias perigosas ou difíceis. Quem está na presença de Deus encontra descanso e paz. O versículo 2 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor. Aqui o salmista faz uma declaração pessoal de fé. Ele expressa sua confiança inabalável em Deus. Essa declaração também serve como um encorajamento para os outros confiarem no Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista usa 3 metáforas para descrever o relacionamento com Deus. Deus, uma expressão de relacionamento pessoal íntimo com o Criador. Refúgio, um lugar de abrigo e proteção contra perigos externos. Isso sugere que em Deus encontramos segurança contra as ameaças da vida. Fortaleza. Uma fortaleza é um lugar seguro, impenetrável, que destaca a força protetora de Deus. E nele confiarei. A confiança é um elemento central nesse versículo. O salmista afirma que sua confiança não está em sua própria força ou em outros recursos humanos, mas exclusivamente em Deus. Ele sabe que Deus é confiável e fiel para proteger e cuidar de ataques que o buscam. Esses 3 primeiros versículos do Salmo 91 ensinam uma profunda confiança, uma confiança profunda e permanente em Deus como protetor soberano do seu povo. Para os fiéis, o desafio é permanecer habitando na presença de Deus, buscando o refúgio nele em tempos de aflição, em meio às armadilhas do inimigo e às calamidades da vida. Os que confiam em Deus podem descansar com a certeza de que Ele é seu refúgio e fortaleza, sempre pronto a livrá-los e protegê-los. Subtópico 2. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, 2 expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro, trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e nossa fortaleza e por isso não seremos abalados.
Versículo 3 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço aqui do passarinheiro é uma armadilha usada para capturar pássaros. No contexto espiritual, isso representa os enganos, as armadilhas do inimigo, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Satanás, descrito como o enganador, muitas vezes tenta aprisionar os crentes por meio de ciladas, tentações ou enganos. Este versículo promete que Deus livrará seus filhos dessas armadilhas, frustrando os planos do inimigo. E da peste perniciosa. A peste perniciosa aqui representa uma praga ou doença mortal. No contexto histórico, pragas e epidemias eram ameaças constantes. Espiritualmente, isso pode simbolizar qualquer tipo de calamidade, incluindo doenças físicas, mas também crises emocionais e espirituais. A promessa é que Deus protegerá seu povo dessas calamidades. Isso não significa que os fiéis nunca enfrentarão dificuldades, mas sim que Deus será seu protetor em todas as circunstâncias. Ele te cobrirá com suas penas e sob as suas asas estará seguro. Aqui o salmista usa uma metáfora de uma ave protegendo seus filhotes. Esse tipo de imagem é comum nas escrituras para descrever o cuidado protetor de Deus sobre o seu povo. É uma maneira de retratar o amor, o cuidado e a proteção que Deus proporciona. Ele te cobrirá com suas penas, a imagem de Deus. Cobrindo com penas evoca a imagem de uma ave, como uma galinha ou uma águia que cobre seus filhotes com as asas, proporcionando calor e segurança. Da mesma forma, Deus envolve e protege seus filhos sob sua amorosa presença. Isso simboliza a ideia de intimidade e segurança, onde os fiéis podem se refugiar perto de Deus, como os filhotes se abrigam sob as asas da mãe. É uma promessa de proximidade, cuidado constante de Deus, que oferece proteção contra os perigos que nos cercam. E sob suas asas estará seguro. Essa expressão reforça a ideia de que a proteção de Deus é pessoal e segura sob as asas de Deus. Os crentes podem descansar sabendo que estão num lugar total de proteção. A imagem das asas de Deus sugere uma proteção carinhosa e poderosa, uma vez que reflete tanto a ternura quanto a força ao guardar aqueles que confiam nele. Essa metáfora é usada em outros lugares da Bíblia, como em Deuteronômio 32, versículo 11 e Salmo 36, versículo 7, para descrever o cuidado de Deus para com seu povo. O conceito central é que, assim como um pássaro protege seus filhotes, Deus protege os que buscam refúgio nele. A sua verdade é escudo e broquel. Agora, a imagem muda de uma árvore protetora para uma metáfora militar, enfatizando a proteção de Deus como um escudo. A sua verdade. A palavra verdade aqui também pode ser entendida como fidelidade ou lealdade. Refere-se à fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em proteger aqueles que o seguem. A verdade de Deus é imutável, segura e confiável. Ela é um atributo essencial de Deus. E a confiança na verdade ou fidelidade de Deus oferece ao crente segurança em meio às batalhas da vida. Escudo e broquel. O escudo é um grande escudo que cobre todo o corpo. Já o broquel também é um escudo, mas é um escudo menor, que é mais ágil. São usados aqui como símbolos da proteção completa de Deus. A combinação desses dois tipos de escudo enfatiza que Deus protege em todas as maneiras, de todos os tipos de perigos, sejam eles grandes ou pequenos. A verdade de Deus funciona como uma defesa tanto ofensiva quanto defensiva, fornecendo proteção contra os ataques espirituais e os perigos que o inimigo possa lançar contra nós. A proteção de Deus é abrangente e fiel. Ele não apenas nos envolve com o seu cuidado amoroso representado pelas asas, mas também nos defende com força e lealdade como o escudo. O crente pode confiar na verdade e fidelidade de Deus, sabendo que ele nunca falha em proteger aqueles que confiam nele. Este versículo também nos desafia a confiar na fidelidade de Deus quando enfrentamos perigos ou incertezas. Devemos nos lembrar de que ele é fiel em cumprir suas promessas e que sua proteção é constante.
A imagem das asas e do escudo nos dá a certeza de que em Deus encontramos tanto segurança emocional quanto proteção prática, um cuidado terno e amoroso como o de uma ave que protege seus filhotes, e de uma defesa firme e poderosa como um escudo que protege um guerreiro. A fidelidade de Deus é o fundamento dessa proteção, e aqueles que confiam nele podem descansar seguros sob as asas e seu escudo. Subtópico 3, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Esses trechos descrevem uma situação de calamidade extrema e intensa. A imagem apresentada é de um cenário de guerra ou desastre, onde milhares de pessoas ao redor estão sendo destruídas ou caindo em combate, sendo vitimadas por pragas, catástrofes ou ataques. 1000 cairão ao teu lado. A expressão 1000 cairão ao teu lado indica uma grande quantidade de pessoas sofrendo ao redor do fiel. Isso pode ser interpretado como pessoas sendo atingidas por doenças, guerras ou desastres. O fiel está vendo uma destruição massiva acontecendo ao seu redor. O número 1000 aqui é simbólico, representando uma grande quantidade de pessoas, e é usado para destacar a gravidade da situação. E 10.000 à tua direita. A menção de a 10.000 no lado direito reforça o aumento da destruição. No mundo antigo, o lado direito era considerado o lado de maior força e proteção. A mão direita simbolizava o poder e a habilidade. Mesmo o lado mais seguro e protegido, a calamidade é tão grande que até ali muitos caem. A quantidade 10.000 é uma hipérbole que sublinha o caráter massivo do perigo. Isso mostra que, em meio a uma catástrofe avassaladora, o fiel está cercado por destruição iminente, mas tu não serás atingido. A promessa aqui é clara, tá? Deus protege o justo de maneira especial. Apesar da severidade da situação e das perdas ao redor, aquele que confia em Deus não será afetado. Essa proteção é sobrenatural. Demonstra que o fiel está sob a guarda direta de Deus. O versículo ressalta que a proteção é divina e individual, mesmo em meio a uma calamidade coletiva. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra o que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Tópico 3, promessas e proteção. Subtópico 1, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestades e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia ensina que, apesar das forças do mal que operam no mundo e se levantam contra Deus e seu povo, o plano de Deus prevalecerá e todos os inimigos serão derrotados. O tema da vitória final de Deus sobre os inimigos é uma promessa que permeia
toda a Escritura. No final dos tempos, todos os poderes e forças que se opõem ao plano de Deus serão aniquilados. A certeza de que os inimigos de Deus serão derrotados nos dá confiança para perseverar, sabendo que o mal não triunfará no final. Mesmo que no presente pareça que as forças do mal estão prevalecendo, a vitória final pertence a Cristo. Ele reinará soberanamente sobre todas as coisas, e a paz e a justiça e seu reino prevalecerão. A promessa de que todo império, potestade e força do mal serão aniquilados está centralmente relacionada com o plano de Deus para a consumação de todas as coisas. Os inimigos da igreja, sejam eles físicos ou espirituais, serão derrotados quando Cristo retornar em glória. No fim, Deus terá a vitória final, e o reino de Deus será estabelecido eternamente, onde não haverá mais dor, morte ou maldade. Subtópico 2: segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, podemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas. Antes de resolver algum negócio, alguma viagem, naturalmente devemos fazer a nossa parte sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, compreendendo que, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. A Bíblia encoraja a prudência e a sabedoria em nossas ações. Devemos tomar decisões cuidadosas, proteger nossa família e trabalhar com responsabilidade. Por exemplo, em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, somos aconselhados a observar a formiga que trabalha com diligência e planeja o futuro. Ser prudente e responsável é parte do nosso papel como bons administradores das bênçãos e oportunidades que Deus nos dá. No entanto, o Salmo 127 nos lembra que todo o nosso trabalho e esforço serão em vão se não confiarmos em Deus para nos abençoar e nos proteger. Podemos planejar, vigiar e fazer o nosso melhor, mas Deus é o único que tem o poder final sobre todas as coisas. Isso também traz uma grande lição de dependência de Deus. Não importa o quão diligentes sejamos, é Deus quem sustenta e mantém tudo em seu lugar. Devemos agir com sabedoria e prudência em nossas responsabilidades diárias, fazendo nossa parte com zelo e dedicação. Devemos lembrar que a nossa segurança, sucesso e proteção vem de Deus. Ele é quem guarda a nossa vida e nos protege, e a verdadeira segurança está em sua presença. Ao fazermos nossa parte, precisamos reconhecer que o resultado de nossos esforços está nas mãos de Deus. Ele é quem guarda, sustenta e dirige todas as coisas. Subtópico 3: a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz do texto que estudamos nessa lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é representado como aquele que protege seu povo. E em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. A abrangência da proteção de Deus está diretamente relacionada ao seu poder onipotente. Como Deus é onipotente, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas e sua proteção é completa, infinita e perfeita. A Bíblia está repleta de exemplos e promessas que demonstram o alcance dessa proteção, oferecendo aos crentes a certeza de que, independentemente da circunstância, Deus está sempre cuidando deles. Deus, ele é onipotente. A onipotência de Deus significa que ele tem todo o poder e nada é impossível para ele. Nenhuma força pode superá-lo ou frustrar seus planos. O Salmo 115, versículo 3 afirma: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada.
Isso mostra que Deus age soberanamente e conforme sua vontade, sem impedimentos. A proteção de Deus se estende a todas as áreas das nossas vidas e cobre tanto físico quanto espiritual. Ele nos guarda de perigos visíveis e invisíveis, de inimigos humanos e espirituais. O Salmo 121, versículos 7 e 8 diz: O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua vida, e o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus protege todas as nossas ações e caminhos, dia e noite, em todos os momentos da vida. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, afirma: Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Isso nos garante que Deus protege seus filhos de ataques do maligno, porque Deus é onipotente, nada pode escapar de sua proteção. Sua vigilância é constante e eterna, e ele nunca deixa de cuidar daqueles que o temem. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa passagem reforça a ideia de que com Deus ao nosso lado, nenhum inimigo ou circunstância pode nos derrotar, porque o poder de Deus é supremo. Em meio a adversidades ou perigos, os crentes podem descansar na confiança de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. A onipotência de Deus assegura que nada nos atingirá sem a permissão dele e que em todas as coisas ele trabalha para o bem daqueles que o amam. A proteção de Deus é abrangente porque ele é onipotente. Ele nos guarda de perigos visíveis e invisíveis, físicos e espirituais. Nenhuma força ou situação está fora do controle de Deus. E os crentes podem confiar plenamente que, em todas as circunstâncias, estão sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja do Senhor. A conclusão na revista nos diz assim: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Deus é tanto amoroso quanto poderoso. Ele oferece um cuidado pessoal e íntimo, enquanto também é uma fortaleza de proteção. Sua fidelidade e verdade são confiáveis, garantindo que podemos enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que Ele nos guarda em todas as circunstâncias. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, se Ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.